Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul. E hoje eu trouxe um convidado que ele já é parceiro antigo aqui do Carteira, né? Quem acompanha a gente no Instagram, no YouTube, sabe que ele já fez várias lives com a gente, mas é a primeira vez dele aqui no podcast. E eu trouxe ele para falar de um assunto que não só ele é especialista, mas que é um assunto que a galera ainda tem muita curiosidade de saber, né? Principalmente a galera que está começando a investir na bolsa de valores, que é o day trade, né? Que para quem não sabe o que é day trade, né? É comprar e vender, né? Ativos no mesmo dia lá na bolsa de valores. Mas ele vai explicar melhor aí do que eu. E Boa. antes de tudo, vou deixar ele se apresentar, é o Alcindo. Alcindo, se apresenta aí para o pessoal, conta quem é você, o que Boa, você Carol. faz. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, de estar participando aí mais uma vez com você. Já fizemos algumas lives juntos, né? E muito bom, muito bom. Vamos tentar trazer aí um pouco e tentar quebrar um pouco, né, do misticismo que rola em cima do day trade, né? Muita gente acaba desencorajando aí muitos investidores iniciantes a não fazerem isso. Mas é simplesmente uma operação aberta e fechada no mesmo dia, não tem. Às vezes eu já vi gente até comparando day trade com tipo de pirâmide, com tipo de, sei lá, de alguma falcatrua no mercado financeiro, e quem é iniciante acaba embarcando nessa ideia, né? Pois é. Porque acaba que não tem conhecimento e quem é responsável por isso é realmente quem fala sobre isso, né? Então a gente está aqui para quebrar aí mais um mito aí do mercado financeiro. Mas, resumindo, meu nome é Alcindo, eu comecei profissionalmente não com day trade, mas com fundos de investimentos. Eu sou economista pela UFRJ e comecei minha carreira na CVM, né? Comecei trabalhando como estagiário da CVM na área de fundos de investimentos, onde a gente analisava, onde a gente fiscalizava, onde a gente aprovava novos fundos e as melhores práticas, né, de investidores institucionais com relação a fundos de investimentos. Fundo de investimento em participações, fundo de investimento imobiliário, enfim, são alguns tipos de fundos aí que eu comecei a minha carreira. Depois disso, fiquei um ano na CVM, né, onde aprendi bastante sobre fundos, regulamento de fundos, estruturação de fundos, enfim. E após a CVM, eu fui para São Paulo, né? CVM no Rio, daí me formei na UFRJ, fui para São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo também com fundos de investimentos, onde eu comecei estruturando fundos. Tinha uma equipe, eu fazia parte dessa equipe de estruturação de fundos de uma Asset, que é uma gestora de investimentos, uma casa de investimentos, né? E daí logo depois eu parti para a gestão, para fazer a gestão desses fundos. O que é isso? Comprar ativos, né? Vamos dizer assim, um FIP, que é o Fundo de Investimento em Participação. Uhum. Ele compra participação em outras empresas, ele compra equity, né? A gente chama fundo de private equity. Uhum. E a gente, como gestor ali, a gente identifica quais são os melhores negócios, quais são os melhores ativos para a gente poder investir o capital desse fundo, né? O patrimônio líquido desse fundo. Fundos imobiliários também, onde a gente tinha alguns fundos imobiliários lá exclusivos, que nada mais são que fundos fechados de investidores que têm um patrimônio imobilizado muito grande e acabam querendo algum benefício fiscal em cima e acabam jogando tudo dentro de um fundo imobiliário. Isso é muito comum também. Nossa, eu não sabia. Oi? Não sabia da experiência sua com os fundos, não. Depois eu vou te chamar É, então para você falar sobre fundos, porque também é um é, outro assunto que o pessoal gosta. pois é, eu comecei na CVM em 2015 para 16, depois eu continuei trabalhando com fundos em São Paulo de final de 2016 até início de 2018. Então são aí 3 anos mais ou menos trabalhando com fundos. E aí depois eu
já estava já na gestão de fundos, né, mas uma gestão mais passiva ali, fundo de private equity, fundo imobiliário mais simples, né, fundos exclusivos. Alguns FDICs também, que são fundos de dívida, né, que trabalham bem parecidos com as factories, né, que é basicamente adiantamento de recebíveis, enfim. Mas o FDIC ele tem alguns benefícios fiscais, enfim, tem algumas outras particularidades aí que acho que não é o escopo aqui. Mas, enfim, daí depois na mesma asset, eu resolvi migrar, né, para a mesa de operações, né, que é o que realmente eu já fazia por esporte, assim, por hobby mesmo, desde 2011, 2012. Comecei a operar com opções lá na XP. Pô, não existia nada no mercado ainda em 2011, 2012. E foi lá que eu comecei a operar em opções, né, derivativos mais pesados, essas drogas aí, essas drogas pesadas. Mas, enfim, fazia por esporte e tal, e aí, quando eu estava lá na área de gestão de fundos, eu vi a oportunidade de migrar para a mesa operacional, né, que era o que realmente eu gostava de fazer, que era estar no front ali de operações, estar de fato executando operações e tal. Fiquei um tempo em operações de renda fixa, mas o que eu gosto mesmo são derivativos, né? No mínimo ações. Meu core business, vamos dizer assim, é bem arrojado, então eu gosto bem de um risco aí alto. E aí fiquei pouquíssimo tempo, acho que um mês e pouco operando ações e depois fui de fato para derivativos, né? Opções, mercado futuro, enfim, onde eu operava isso na mesa, fiquei um tempinho também. Só que chegou uma hora que eu tive um esgotamento, né? Como todo mundo da nossa idade aí, um pouco mais velho, um pouco mais novo, acaba sofrendo ou vão sofrer um dia, porque o mundo de hoje é complicado, né? Então eu acabei sofrendo um esgotamento, resolvi pedir para sair, né? Porque realmente estava muito pesado. Para quem não sabe, a minha família é de Minas, então eu já estava fora de casa há uns 7 anos, 6 anos, eu acho. Eu fui para o Rio, fiquei 4 lá e 3 e quase 4 em São Paulo também. Então, foi complicado. Aí eu resolvi largar e buscar alguma coisa para fazer. E daí surgiu a ideia de falar de investimentos, falar de finanças, de operações mais arriscadas no Instagram, né? Porque quando eu comecei a falar disso, pouquíssimas pessoas, eu acho que falavam, né? Que tinha só os grandes aí, que até hoje estão aí, né? Que é a Natália Arcuri, Thiago Nigro, e alguns outros pequenos surgindo aí. E aí eu comecei a falar, né, de investimentos, assim, e vi que tinha um mercado muito legal na época, né? Hoje já tem tanta gente falando que você nem sabe o que cada um fala, né? Mas daí foi isso, daí comecei a falar sobre, eu vi que o grande problema do Brasil era, de fato, investidores pequenos, o varejão, né, que a gente chama, porque a grande massa do dinheiro do mercado financeiro, infelizmente, está concentrado em grandes instituições, e são eles que formam os preços, né, e os pequenos vão perder dinheiro sempre se não tiver uma gestão operacional, um psicológico bem tratado, bem cuidado. Então eu resolvi, né, tentar incluir essa galera toda aí, iniciante, gente que tinha disponível ali R$ 1.000 para fazer uma operação. Resolvi tentar incluir essa galera aí para o meio. E desde então tem dado muito certo, né? Desde então tem dado muito certo. Infelizmente, acabam surgindo aí pirâmides financeiras, pô, a todo momento, né? Cai 100, surgem 100, né? Então, é difícil. Então, acaba sujando um pouco o trabalho de quem faz isso de maneira séria, né? Por isso até que existe tanto preconceito com day trade, que simplesmente é uma operação aberta e fechada no mesmo dia, né? Que grandes instituições fazem a todo momento. Você pega um book de oferta de, sei lá, de uma Petrobras, book de oferta de um dólar futuro, você vai ver que, pô, UBS, JP Morgan, Citibank, Santander, Bradesco, a todo momento comprando e vendendo, usam robôs de investimentos, fazem todo e qualquer tipo de especulação, da mais leve até a mais pesada. Então, é uma simples operação e muita gente tem confundido e tem sujado o day trade justamente porque ou falta conhecimento ou porque não querem que as pessoas
descubram os investimentos de curto prazo, as especulações de curto prazo, né? Mas resumindo é isso. Eu comecei, como eu disse, lá em 2011, 2012 como esporte, né? Comecei perdendo, obviamente, né? Porque tinha o que na época? Tinha 16, 17 anos. Você não E falou a sua idade aí pro pessoal, porque é, quando o pessoal souber a sua 25. idade vai ver como é que Tenho começou 25. cedo, né? Tenho 25. Comecei lá com 16 para 17 anos, né, 2011 para 12, quando eu entrei na faculdade. Aí comecei operando opções e tal. Aí, acho que, se eu não me engano, eu comecei com 50 ou 100 reais, não sei, um negócio assim. E na primeira operação eu já tinha feito 18 reais. Eu falei, meu Deus, né? Agora é a hora de ficar milionário em pouco tempo. Com aquela coisa de todo iniciante, né? Foi aí, né? Quebrei umas duas, três contas, pequenas, né? Ainda bem, que acontece, é normal, até começar a aprender. E aí é onde eu aprendi profissionalmente mesmo, foi quando eu fui para a mesa de operações em São Paulo e daí virei profissional e tal. Agora tenho toda uma gestão operacional por trás de todas as operações que eu faço, enfim. Mas foi basicamente isso aí. Eu achei interessante, Alcendo, você falar sobre. Você comentou bem por alto sobre pirâmide. Eu Uhum, vejo que muitas pessoas caem em pirâmide não só pelas promessas assim milagrosas de você vai ficar rico uhum, em menos de um mês, né? Mas uhum. também que eu vejo que é muita, principalmente jogador de futebol, que fica fazendo propaganda, induzindo, e aí como a É, pessoa acha que jogador de futebol deve ser confiável, né? é. O que que você acha sobre isso? Bom, o jogador de futebol, é o caso do Ronaldinho aí, né? Nem sei se podia falar, mas eu vou falar. É, o cara tá ali porque ele foi contratado, né? Uma equipe de publicidade, marketing, deve ter chegado lá no staff dele, ó, esse tipo de negócio aqui, vamos fazer uma propaganda e você vai receber tanto. Provavelmente, ou ele não conhecia muito o negócio, ou ele realmente conhecia e falou, é o famoso pagando bem que mal tem, né? Eu acho que isso induz muito a galera a investir, a tentar alguns ganhos, né, que são até pagos no início, né, casos clássicos aí de pirâmides financeiras, a pessoa, sei lá, começa lá com 1.000, 2.000, um valor mais irrisório, assim, e, e acabam recebendo mesmo ali 10% ao mês, 15% ao mês, 1% ao dia. Aí a pessoa começa, aí a pessoa começa a fazer aquela continha, né? Pô, se com R$ 1.000 eu recebi 1% ao dia, se eu aumentar isso aqui para 15, 20 mil reais, eu vou receber X aqui. Então aí começa, né? Aí começa aquela bola de neve que nunca vai ter fim e aquela dor de cabeça, né? Então eu acho que a CVM poderia, é uma opinião, né? Eu gosto muito do trabalho da CVM, mas eu acho que a CVM poderia dar mais atenção a esses fatos, né? Como, por exemplo, não deixar ninguém assim famoso fazer propaganda para isso. Eu vi outro dia, um trader no YouTube, ele operando ao vivo. Para quem não sabe, a gente não pode operar ao vivo a não ser que seja um analista, né? Certificado. O cara era um analista certificado, estava operando ao vivo e fez muita gente perder dinheiro. Teve gente que perdeu 4, 5 mil reais em meia hora no trade dele. Então, assim, eu acho que existem algumas falhas de fiscalização que poderiam ser sanadas com pequenos gestos aí, como por exemplo isso, né? Você ou proíbe para todo mundo as operações ao vivo ou libera para todo mundo. Ou proíbe pessoas famosas fazendo propagandas ou não proíbem, né? Então, eu acho que o buraco da pirâmide financeira é muito mais embaixo. Existem alguns problemas aí que ainda falta um pouco de fiscalização. Mas isso eu acho que com o tempo as pessoas vão adquirindo conhecimento, já está batido já, né, na minha opinião, esse negócio de pirâmide. Então, ainda assim, muita gente cai, mas eu acho que com o tempo as pessoas vão ficando um pouco mais espertas, né, digamos assim, e vão ver que isso aí é somente uma ilusão e não leva a lugar nenhum. Você poderia até dar uma dica de como é que a pessoa identifica que é uma pirâmide, porque Hum, sempre tem alguém me perguntando, ver legal, perfil de alguém é confiável e tal. Como é que a pessoa legal, ótimo. identifica? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, os ganhos,
tá? Gente, não, existe uma famosa frase de um célebre economista que fala o seguinte: não existe almoço grátis, né? Então, gente, pelo amor de Deus, ganhos absurdos, pô, 10, 15, 20% ao mês. Às vezes a gente até faz igual, em abril eu fiz 40% no day trade e filmei tudo, né? Tá tudo lá no meu Instagram. Só que isso não acontece de maneira recorrente. Tem um mês que você faz 40%, tem um mês que você faz menos 20%, tem outro mês que você faz mais 5%. Então, assim, é uma coisa que não primeiro, não é garantido, e segundo, que não é de maneira recorrente, né? Então, ganhos assim exacerbados, com uma porcentagem muito alta, e eu vejo muita pirâmide também falando garantido, né, a palavra garantido. Então, isso já é um indício. Então, primeira coisa, ganhos muito altos, a palavra garantido. E outra coisa que é importante também a gente analisar, Carol, é se o dinheiro aplicado pela pessoa, ele fica em nome da pessoa, tá? Porque normalmente em pirâmide você deposita o dinheiro numa conta de terceiro. Não é como numa corretora, por exemplo, que você faz um TED de mesma titularidade. Se eu mandar um dinheiro para Rico, por exemplo, que é a corretora que eu tenho usado, eu vou fazer um TED de mesma titularidade. A conta é no meu nome, tá? Então, é um indício aí de pirâmide você fazer uma aplicação para uma conta que não seja no seu nome. Um outro indício também é você não poder interferir nas operações. Porque nas pirâmides financeiras, você não pode escolher em que aportar. Por exemplo, existem alguns robôs de investimento que você aplica e você pode interferir, você pode ajustar ali a gestão de risco que o robô faz, você pode ajustar ali quais ativos o robô pode operar ou não, né? O capital aplicado, ele fica numa conta de mesma titularidade no seu nome. Então, nas pirâmides financeiras, isso normalmente não acontece, né? Você não pode dar pitaco, né, vamos dizer assim, entre aspas, nas operações, porque você não pode interferir nelas. As operações são feitas ali, às vezes nem são feitas, né, são só de fachadas. E aí você só vê ali o lucro no final do período e você acha que aquilo ali está certo. Não, não está certo. Você precisa ter autonomia sobre aquilo. Então, são alguns indícios aí de pirâmide financeira que a gente tem que levar em consideração quando tá analisando algum tipo de proposta, né? Proposta milagrosa, tem muito disso. É. Não, achei legal você falar essa questão da titularidade, porque eu estava me lembrando aqui de um caso recente que teve aqui no Rio, você deve ter ouvido falar, que foi até era uma, ela se dizia uma corretora, mas não era, né? Porque estava toda errada, mas patrocinava até um time de futebol grande aqui no Rio. Muitos É, jogadores investiram dinheiro, jogadores e torcedores desse time também investiram, e aí depois eles quebraram e sumiram com o dinheiro de todo mundo. E eu me lembro que, caramba, não sei se depois eu falo o nome, eu não posso falar aqui porque vai que. tá. Mas eu lembro que na época uma amiga minha, ela veio, me mandou uma mensagem que o pai dela tinha alguns amigos, conheci, pirâmide é sempre assim, né? Porque eu tenho um amigo aqui que investe e tá Sim, ganhando dinheiro, né? E aí, exatamente. é, e aí ela veio me contar, porque eu já ajudava ela nos investimentos dela, então ela sempre, né, sempre foi aberta a me perguntar as coisas. E aí ela veio me Uhum. contar que o pai dela tinha recebido uma mensagem, tinha ouvido falar que os amigos estavam ganhando dinheiro aí com investimento. Não me lembro se era exatamente no que eles investiam. Acho que era Bitcoin, né? Não era nem ação. Provavelmente É. provavelmente. E aí, ela me mandou a mensagem que eles mandam, tipo uma mensagem de boas-vindas pelo WhatsApp, com as instruções de como é que você abre a sua conta com eles. E eu achei muito estranho a mensagem. Primeiro, porque a conta, eu já peguei logo que era pirâmide justamente por essa questão que você falou da titularidade. Porque a conta estava assim na caixa, não era nem tipo Nossa, banco próprio, era na caixa a conta. nossa senhora. E aí tava no nome, tava tipo, beleza, eles tinham um CNPJ, mas era uma conta na caixa no CNPJ deles, que você depositaria o dinheiro. Falei, amiga, isso aí Nossa. eu acho que é pirâmide. Avisa seu pai aí, não deixa ele transferir dinheiro para isso aí, não, porque tá. Aí eu joguei depois, eu também gosto de pesquisar no Google, né? Ah, a Uhum. empresa tal é pirâmide, porque sempre vem, né? Nos resultados tem alguém que Sempre. É. denuncia, né? Aí eu já estava vendo que eles estavam rolando, já estava rolando processo na CVM e tudo contra eles, e aí depois de um tempo eles até
quebraram e sumiram com o dinheiro de todo mundo. Eu acho que a galera nem chegou a ser ressarcida depois. E muita gente até grande, com grana, perdeu dinheiro com eles. Foi bem recente, Cara, deve ter menos de 2 anos isso. não, eu confesso que eu não conhecia, mas normalmente, dono de pirâmide, cara, é impressionante, né? Os caras somem, quebram o negócio, somem, depois voltam como se nada tivesse acontecido, entendeu? E nunca pagam ninguém. Eu conheço 3 donos de pirâmide, um inclusive bem famoso aí, que participa de mastermind, um mastermind grande aí, inclusive, que o cara tá a todo momento fazendo novos negócios, todo negócio piramidal, vamos dizer assim, cara, é impressionante, tá? A todo momento, tipo, sai de um negócio, monta outro, sai de um negócio, monta outro, capta investidor e aquela confusão, a mesma coisa, mesmo processo de sempre e não dá em nada. Eu fico assim, abismado com isso, sabe? Ah, abre um processo e tal, só que não dá e não tem dado em nada, entendeu? Então é complicado. Então, assim, isso suja muito o nome de quem faz operações sérias, né? De quem, de fato, faz um day trade, um swing trade. Para quem não sabe, um swing trade é uma operação um pouco mais longa, né? Não é fechada no mesmo dia, mas isso suja muito, porque a galera fica receosa e tem motivo para isso, né? Tem motivo, porque, nossa, tem muito pilantra no mercado. Meu Deus do céu. E pior é pessoa que cai toda vez, né? A mesma pessoa cai em várias É, pirâmides diferentes. Eu acho que é mais é grave ainda. complicado. E, Mas isso é bom porque é bom assim, né? Bom entre aspas, né? Só para contextualizar. É porque assim, quando a pessoa cai nisso, ela tem um choque de realidade muito grande. E normalmente quando isso acontece, ou a pessoa tenta buscar o conhecimento da forma certa e recuperar o dinheiro, ou a pessoa já pelo menos já fica um pouco mais vacinada, vamos dizer assim. E tem gente também que não tá nem aí, cai uma vez, cai 10 vezes, né? Mas eu acho que se aumentasse um pouco a rigidez assim em cima de projetos como esse, eu acho que diminuiria muito. Por isso que eu disse, a gente precisa de fazer alguns ajustes com relação à fiscalização financeira no país. Apesar da CVM ser um grande exemplo mundial de fiscalização financeira, né, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, eles estão sempre copiando modelos da CVM, sempre. Então, mas ainda há esses tipos de falha porque não tem uma rigidez assim muito grande em cima de fraudes financeiras, em cima de crimes contra o sistema financeiro, infelizmente, né? não, e é por isso que eu sempre trago você. Já fizemos live 2 vezes e Uhum. né, te chamei também para o podcast, porque justamente eu sei que você é uma pessoa séria nesse assunto e tal. Então é importante saber que ainda existem pessoas É, que levam a sério e que não, né, não é. se envolve com pirâmide nem nada disso, né? É porque a grande questão hoje porque a grande questão é a seguinte: o pessoal aí pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, que tem preconceito com day trade, eles afirmam que o day trade ele é um meio utilizado pelos grandes investidores, né? E que os pequenos investidores nunca vão ganhar dinheiro fazendo operações day trade. Essa é a narrativa, né? Só que eu discordo, obviamente, né, e completamente dessas pessoas, porque o day trade ele é uma atividade de altíssima performance. E atividades de alta performance, porque envolve um psicológico, você precisa estar você precisa entrar nas suas operações com conforto psicológico, você precisa ter uma ideia daquilo que você está fazendo, você não pode fazer loucura, você tem que ter um controle emocional e financeiro maior do que de qualquer pessoa no mundo. Então, assim, é uma atividade de alta performance. E atividades de alta performance, elas exigem muito tempo de preparo da pessoa. Elas exigem um preparo psicológico, um preparo técnico, um preparo teórico, né? A pessoa precisa estudar, precisa entender o que acontece, como que os grandes players movimentam o mercado,
consegue fazer uma gestão emocional bem ajustada para que a gente possa perder pouco e ganhar muito. Então, assim, tudo começa a partir daí, né? Porque é um processo, é uma atividade de alta performance. E quando eu digo atividade de alta performance, eu digo nível de profissionalismo como de Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Bolt, Tiger Woods, Ayrton Senna, grandes nomes assim, a gente bate o olho no esporte e fala, não, esse cara aqui é o melhor do mundo, esse cara aqui, ele joga, ele treina em alta performance, né? Para você ter uma ideia, o Michael Phelps, antes dele ser, né, multicampeão olímpico, ele treinava todos os dias durante 6 anos. O cara ficou 6 anos treinando todos os dias. Não tinha Natal, não tinha Réveillon, não tinha Carnaval, não tinha feriado. O cara passou 6 anos da vida dele treinando todos os dias natação. Então, assim, o day trade, ele é uma atividade de alta performance. E é por isso que muita gente fala mal, porque muita gente não consegue ser consistente, ser lucrativo no longo prazo. Porque a pessoa acha que realmente é um dinheiro fácil, uma grana fácil, em que você coloca ali R$ 1.000 e tira 3.000 em 2 meses. Só que não é assim que funciona. É um processo que exige tempo, a gente sabe que todo processo é lento, é uma atividade de altíssima performance, onde só 3% das pessoas que fazem ganham dinheiro. Então, assim, é uma narrativa que ela é construída em cima do fato de que a pessoa tenta fazer, não consegue e perdeu o dinheiro e fala que não deu certo, que não dá certo para ninguém e aconselha ninguém a fazer. Só que a pessoa fez ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano até, e não ganhou dinheiro e começa a falar que não dá certo. Só que muita gente esquece que para você se tornar um médico, você precisa estudar no mínimo aí 6 anos. Você se tornar um engenheiro, você precisa estudar no mínimo 5 anos. Então, e além disso, é uma atividade de alta performance. Então, você não se torna um trader, um operador, né, que é o que é a profissão de fato, você se torna um operador de bolsa, você não se torna um operador de bolsa em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses. Você pode até ficar consistente em 3 meses, em 4 meses. Meus alunos, em 2, 3 meses, eles são completamente consistentes. Isso eu garanto com 100% de certeza. Mas a consistência, o que é a consistência? É você começar a fechar períodos, seja mensal, seja quinzenal, seja trimestral, positivos. Não quer dizer que você vai viver do day trade em 2, 3 meses, mas você vai ser consistente. Ou seja, se você tem uma banquinha ali de R$ 1.000 ou um patrimônio ali de 2.000 para poder fazer essas operações de day trade, você fechou um mês ali com, sei lá, com R$ 200 num patrimônio de 2.000, você já está com 10% no mês. R$ 200 por mês é pouco? É pouco, mas o seu patrimônio é de 2.000. Então, essa é a grande virada de chave. A pessoa ela começa a entender e a ser consistente, a ser lucrativa para o longo prazo, a partir do momento que ela entende esse processo, esse procedimento. Então, isso é bom a gente pontuar aqui, porque todo mundo que fala mal, todo mundo que fala que é uma perda de tempo, que é perda de dinheiro, eles não pontuam isso, eles generalizam a profissão de operador da Bolsa de Valores. Antigamente isso era muito comum, né? Aqueles caras lá no telefone e anotando na boleta ali manual. Aquele cara era um operador, é um trader de hoje, né? Então, eu vejo essa discussão muito mais como um ponto de engajamento do que um ponto educacional, né? Só que as pessoas que são iniciantes às vezes confundem. Às vezes acham, vê ali um influenciador, uma pessoa com, sei lá, com um número de seguidores elevado, falando que não dá certo, que day trade é furada, é pirâmide, não sei o quê, e ela acaba acreditando. Por quê? Porque ela é uma iniciante. Só que quando, na verdade, essa discussão é uma discussão apenas para levantar engajamento, para dar engajamento para a página, enfim. Então, essa aí é meu pensamento sobre esse assunto nos dias de hoje aí. Muito bom. Eu ia te perguntar também, para quem tem interesse em começar a operar no day trade, o que você acha que a pessoa tem que estudar, tem que levar em consideração? Qual o primeiro passo aí? Tá. O primeiro passo é entender que quando você se torna um operador, seja um operador diário, um operador
semanal, um operador de curto prazo, a primeira coisa que as pessoas devem entender é que 95% de todo o seu operacional, de todos os seus resultados que vocês vão ter operando na bolsa, 95% desses resultados vem de um psicológico adequado, de um psicológico ajustado, tá? Não adianta nada você ter uma técnica boa, você saber tudo de gráficos, você saber analisar todos os gráficos, saber analisar como entrar, como sair, se você não tem um controle emocional forte, se você não tem uma boa gestão de risco. O grande ponto de virada de chave para uma pessoa começar a ganhar dinheiro com operações de curto prazo na bolsa é a gestão de risco. Você precisa saber fazer a gestão de risco, você precisa ter paciência para executá-la. Ninguém começa operando na bolsa com um patrimônio de 100 mil reais, de 50 mil reais. Todo mundo que vai fazer suas operações ali de curto prazo começa com 1.000, 5.000, 10.000. E o mais importante é não ter pressa para fazer dinheiro. Pô, tem gente que fez, por exemplo, eu tenho um aluno meu que ele tem 10 mil reais de patrimônio e ele fez ali 100 reais um dia. Ele falou, pô, mas é muito pouco. Cara, não é pouco, é 1% que você fez hoje. Pouquíssimas pessoas fazem 1% num dia. Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que o que vale é a porcentagem em cima do patrimônio e a gestão emocional, o controle de risco tem que ser muito forte. Quando você começa a operar, você tem que ter um conforto emocional. Pô, entrei nessa operação aqui, fiz tudo certinho, como manda a minha técnica, como manda a minha estratégia. Eu estou com uma quantidade de contratos aqui que eu posso perder até, sei lá, 100 reais, é o máximo que eu consigo perder, e se eu perder esses 100 reais, ok, sem problema nenhum, porque vai ter dias que você vai perder dinheiro, né? Você não sempre só ganha. Então, acho que o mais importante é isso, é você ter um controle emocional e uma gestão de risco bem estruturada e bem afiada aí. Quando você fala de controle emocional, como é que você adquire? É na experiência ou tem uma Tá, maneira de muito estudar boa. isso? Tá, boa. É o seguinte, primeiro, você precisa ter uma técnica operacional, você precisa saber ler o mercado, tá? E uma vez que você estuda essa técnica, você começa a aprender a ler o mercado, a aprender como os preços se movimentam, como os grandes players manipulam os preços ali. Quando você começa a entender isso, você começa a criar o seu operacional. Bom, eu vou operar da seguinte forma: eu vou esperar uma consolidação, vou esperar uma lateralização ali do gráfico, vou ver se existem grandes players entrando aqui, comprando ou vendendo, e eu vou entrar com eles a partir disso. Ou seja, isso é uma técnica operacional, você definiu isso. Agora, como que a gente define o controle emocional, o conforto emocional para fazer esse tipo de operação? Você precisa entender que, de acordo com o seu patrimônio, você pode assumir uma perda de tantos reais ou de tantos por cento e assumir um ganho de tantos reais, de tantos por cento. Se você que vai definir dentro de uma gestão de risco aceitável, né? Pô, você não pode ter 1.000 reais na corretora de patrimônio e querer fazer 500 reais por dia. Isso é inconcebível, isso não vai acontecer nunca. Né? Então, uma meta ali, definir uma meta dentro da realidade, né? Dentro do seu patrimônio, né? Cada pessoa tem um patrimônio. E também você começar a testar, a fazer testes. Muita gente não sabe, mas as plataformas de operações hoje disponíveis na Bolsa, elas lhe dão direito a um simulador em que você pode reprisar dias passados do mercado. Por exemplo, hoje é dia 23 de maio. Se eu quiser, por exemplo, entrar aqui na minha plataforma operacional, que é o Profit Chart Pro, e simular o dia 4 de maio, que foi segunda-feira, eu posso simular, eu posso pôr um replay de mercado, que a gente chama. E daí você começa a fazer testes ali no dia, como se você estivesse operando ali no dia, usando essa técnica operacional que você aprendeu, que você criou. E daí você vai testando todos os dias. E você vai vendo que todos os dias passados, você vai fazer vários testes nesses dias, todos os dias passados, você conseguiu finalizar no positivo. Então, ou seja, não todos os dias no positivo, né? Mas ao final de um período você finalizou positivo.
Então, aquela estratégia que você aprendeu, que você começou a utilizar, ela foi validada. Por quê? Porque ela deu certo outras vezes. Se ela deu certo outras vezes, a tendência é que ela continue dando certo. Então, você quando entra numa operação no mercado ao vivo, você já entra com um conforto emocional. Por quê? Porque você já testou aquilo. Você já estudou aquela sua técnica, você já estudou aquela sua estratégia e você sabe que ela dá certo se você tem uma gestão de risco, se você consegue definir a sua meta de entrada e saída, se você consegue parar e continuar a hora que você tem que parar e continuar. Então, se você tem um conforto emocional, tendo esse conforto emocional, a questão da lucratividade, da consistência é questão de tempo, entendeu? É importante também saber, por exemplo, a análise gráfica é essencial Sim, ou tem outras sim, maneiras? sim, perfeitamente. Tem sim que saber analisar gráficos, que é a parte mais simples, que é a parte mais simples. A parte, como eu disse, a parte mais difícil é a gestão de risco e o controle emocional. A parte de análise de gráfico é muito simples, né? Porque o gráfico está ali e ele é o mesmo gráfico todos os dias. É os candles e os candles, aquelas velhinhas ali, né? Que muita gente provavelmente já viu, aquelas velhinhas verdes, verdes e vermelhas. E cada velhinha daquela, ela nos mostra o preço de fechamento, o preço de abertura, a máxima que o preço foi, a mínima que o preço foi, em um determinado período de tempo. Você coloca num gráfico de 5 minutos, por exemplo, cada velhinha daquela equivale ao movimento de um preço em 5 minutos. Aí vai ter a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Então, a leitura de candles, a leitura de gráfico, ela é a parte mais simples para quem quer fazer operações de curto prazo. Porque o grande segredo mesmo é a gestão de risco e o controle emocional. Essa questão do tempo que você falou, 5 minutos, é que eu vejo Uhum. muito que você faz operação assim, rápida, assim, em menos de uma hora por dia, você já sai do mercado. Como é que você define essa questão do tempo que você fica operando? Bom, na verdade não sou eu que defino, é o mercado que me dá. O mercado me dá a oportunidade e, pô, se o mercado me deu uma oportunidade, o mercado abre às 9 da manhã e às 9h05 ele me deu uma oportunidade de entrada e às 9h10 ele me deu uma oportunidade de saída. Show, ótimo, fiquei ali 5 minutos no mercado. Só que tem dias que não é assim, né? Nem tudo são flores, né? Tem dia que eu entro no mercado às 9h10 e saio às 5 da tarde. Isso acontece, já aconteceu. Então, assim, o mercado é que vai te mostrar as operações que você tem que fazer. Você não tem que ficar ali procurando operações, inventando operações, fugindo da sua técnica, fugindo da sua gestão de risco, sendo que o mercado não está te dando a operação ali. Então, o mercado é que vai te mostrar o caminho. Você precisa saber interpretar esse caminho para saber o que você vai fazer dali para frente. Aí, essa questão que você falou, do mercado, é, Uhum. é pelo gráfico ou pelos acontecimentos da economia? Sempre pelo gráfico, sempre. Sempre pelo gráfico. É o gráfico que a gente opera. Eu estava até lendo num livro de investimento que o autor falava isso, que o cara que trabalha com day trade, normalmente ele não lê jornal, não lê notícia nenhuma e sabe ganhar dinheiro, né, na Sim, bolsa. sim. Eu gosto de ler notícia, tá? Na abertura, na pré-abertura, sim, eu gosto de ler bastante, assim, jornais, notícias, não notícias de coronavírus, né? Porque isso aí ninguém aguenta mais. Mas notícias de mercado mesmo, no Bloomberg. Eu gosto muito de ler o Bloomberg, gosto de ver o canal do Bloomberg no YouTube, para quem tem facilidade com o inglês, então, é o melhor canal do mundo de finanças. Gosto de acessar o site do Investing. Então, assim, eu gosto de ler notícias, sabe? Mas realmente não faz tanta diferença assim, não. Eu gosto de ler notícias para entender o viés de abertura do mercado. Pô, eu vejo uma notícia aqui, outra ali, pô, Trump tá em guerra com a China. Então eu sei que provavelmente temos um viés de baixa na abertura, né? Então, assim, eu gosto de ler só para isso, para entender qual é o viés de abertura do mercado. Só, mas tem gente que não lê nada, tem gente que vê só o gráfico e se dá muito bem com isso. Mas aí você acha que não, por exemplo, você falou do Trump, né? A gente sempre sabe que Uhum. quando o Trump tuita alguma coisa, afeta os Uhum. mercados do mundo inteiro. Mas aí no caso porque, por exemplo, tem, acho que até você opera, né? Que é os
mini contrato de dólar. Sim, Então, sim, sim. se uma atitude lá do Trump, por exemplo, não afetaria esses mercados? Afeta, sim, afeta. Afeta sim, por exemplo, outro dia o Fed cortou a taxa de juros lá dos Estados Unidos, assim, de maneira de surpresa, assim. Do nada, os caras decidiram, vamos cortar a taxa de juros aqui, beleza. O que aconteceu? A nossa bolsa aqui disparou e o dólar despencou, né? Porque o que acontece? Se eles cortam a taxa de juros lá, provavelmente haverá uma saída de capital de lá para investir em outros países. Então, isso faz com que entre mais dólar aqui no Brasil e faz com que o dólar desabe. Então, foi isso que aconteceu. Eles resolveram cortar os juros lá do nada, aí o dólar despencou aqui do nada e a bolsa disparou do nada. Então, isso acontece, mas assim, igual eu estava atento no Bloomberg aqui, então eu conseguia ver isso, mas tem gente que não necessariamente precisa, porque às vezes é uma operação mais curta, a pessoa já fez a operação, já saiu do mercado. Então, cada um tem um tipo de operacional diferente, tem um tipo de característica diferente, e às vezes nem que notícia nenhuma faz diferença, entendeu? Então, assim, para a gente terminar aqui o nosso papo, que foi bem legal e bem esclarecedor, Uhum. por sinal, queria que você deixasse um recado para a galera iniciante aí no mundo do day trade, que conselho você Uhum. gostaria de ter ouvido quando você começou? Tá. Bom, primeiro de tudo é paciência, né? Assim como nos investimentos de longo prazo, no buy and hold, no day trade é a mesma coisa. Muita gente fala, day trade é operação de curto prazo. Eu até às vezes falo, operações de curto prazo e tal. Só que se você for analisar bem, como é um processo de aprendizado, o day trade ele se torna operações de curto prazo quando você já tem uma experiência e já tem uma consistência. Mas para quem é iniciante, o day trade ele é também uma operação de longo prazo, porque você não vai começar a ganhar dinheiro da noite para o dia. Você precisa de uma certa experiência, você precisa de um certo treinamento, você precisa testar suas estratégias, você precisa elaborar uma meta, elaborar uma gestão de risco adequada. Então, a dica que eu dou para a galera é o seguinte: não tentem passar o carro na frente dos bois, não tentem pular etapas, não tentem pular o processo. Comecem pequeno, comecem devagar, estudem, façam testes, vejam estratégias, entenda de controle emocional. Tem alguns livros bons aí, depois eu posso estar disponibilizando para a galera, de mindset no trading, como que os grandes traders pensam, como que eles conseguem controlar o emocional. Então, nada mais é do que um jogo de controle emocional. Por quê? Vou tentar abrir um parênteses rápido aqui. Quando você entra comprado em algum ativo, no mini dólar, por exemplo, você comprou de alguém que te vendeu, né? Então tem alguém vendido e tem alguém comprado. Quem está comprado está esperando uma alta do ativo, quem está vendido está esperando uma baixa do ativo, certo? E o que vai ser levado em consideração numa briga dessa, né, que a gente chama de briga de urso e touro, é a paciência. Vamos dizer que o comprador ele tem mais paciência que o vendedor. Então, o vendedor ele vai sair antes da operação e vai deixar caminho livre para o comprador, então os preços vão subir. Então, tudo no mercado é quem tem mais paciência. Se você tiver mais paciência do que a outra parte, você com certeza vai ganhar dinheiro. Então, não entrem afobados ou afobadas, tenham calma. Se vocês querem operar day trade, é possível sim, é possível ganhar dinheiro sim, é possível ser consistente sim, só que é um processo. Vocês precisam entender que é um processo. Vocês não vão ganhar dinheiro em uma semana, em um mês, em 2 meses, mas a partir do momento que vocês viram a chave e entendem a consistência, entendem a lucratividade no longo prazo, vocês têm tudo aí para começar a ganhar dinheiro no mercado e nas operações de day trade. Muito bom. Alcino, mais uma vez queria te agradecer por ter aceitado o convite aqui de participar do podcast e queria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal te achar e aprender mais Bacana, sobre day trade aí com você. bacana. Bom, pessoal, primeiramente aí, eu que agradeço, Carol. Sempre estou à disposição para ajudar, para levar o conteúdo e desmistificar, né, muita coisa aí que acaba sendo criada em cima do mercado financeiro, né?
E eu criei uma conta nova agora no Instagram, né? Que se chama Ensina Alcindo. Então, quem quiser me seguir lá, Ensina Alcindo. E a minha conta anterior é Alcindo Henrique, quem quiser me seguir lá também. Eu falo bastante sobre investimentos, sobre day trade, sobre operações de curto prazo, operações estruturadas, opções, enfim, falo por tudo lá. Beleza? Show! Muito Show. obrigada, Alcindo. É Nada, eu isso, que galera. agradeço. Não deixem de. Quem quiser se aprofundar sobre day trade, não deixa de acompanhar o Alcindo, que ele sempre está dando dicas boas, ele opera ao vivo às vezes, né? Então, não deixem de acompanhar se vocês quiserem aprender mais sobre isso. E por hoje é só. Valeu, Até o próximo Carol. episódio, galera. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.